Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao versículo de número 8. Todos encontraram, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. E você diz amém e pode tomar o seu assento. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: como posso manter a minha esperança no meio da adversidade? Repita assim após mim: como posso manter a minha esperança no meio da adversidade? Esses versículos que nós acabamos de ler são muito conhecidos pela igreja e pelas pessoas. E aqui a palavra de Deus difere. Fala do homem maldito e fala do homem bendito, trazendo aqui, ou traçando como queira, um paralelo. Quem é um, quem é o outro. É a mesma coisa o que acontece lá no Salmo 1. Fala de duas pessoas lá, no Salmo 1. A pessoa do justo e a pessoa do ímpio. Lá diz que o justo prospera, porque em tudo quanto ele coloca a mão, Deus dá prosperidade. Mas diz a Bíblia lá no Salmo 1 que tudo que o justo ou que o ímpio ajunta, vem o vento, espalha, ou seja, não fica com nada, porque é ímpio. Todavia, esse texto aqui é maravilhoso. Por quê? Algumas pessoas, elas acreditam que o contentamento pessoal está ligado às nossas circunstâncias. Agora escute bem isso. Porém, você já acreditou que uma determinada circunstância lhe traria satisfação e ficou desapontado quando ela chegou e não te satisfez? Isso já aconteceu comigo. Frustração. Você coloca a sua confiança em uma determinada coisa, esperando que aquilo para você é uma coisa boa, mas como não é uma coisa que Deus enviou para você, quando você a recebe, você fica decepcionado. Olha, tudo que vem de Deus para nós é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Mas aquilo que não vem de Deus, nem sempre é bom. Porque quem conhece as tuas verdadeiras necessidades é o Senhor. Então, uma mudança de cenário não vai trazer alegria duradoura. Você pode receber de alguém alguma coisa que é como ajudar alguém com uma cesta básica. Você resolve um problema imediato.
mas dali uma semana, ou quando muito, 15 dias, a pessoa volta para a sua premente necessidade. Ou seja, ela vai ter necessidade novamente. Agora, quando Deus resolve os nossos problemas, através da sua confiança nele, Deus resolve, te dando um emprego digno, te dando um trabalho, aonde pelo fruto do suor do seu rosto, você vai comer o melhor desta terra. E quando eu digo melhor, não é o melhor com contentamento. Nem sempre o melhor é o mais caro. Mas o melhor de Deus para mim é quando eu como aquilo que Deus me dá e eu digo: Senhor, muito obrigado. Olha, é mais do que eu mereço. Isso é o melhor de Deus para mim. E eu anotei aqui alguns versículos para falar, e pelo menos 7 itens que eu quero abordar com vocês. Mas veja bem a expressão que Jeremias usa aqui no verso de número 5. Ele diz, assim diz o Senhor. Quem diz? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Aqui, o homem que confia no homem, não é você confiar numa outra pessoa. A primeira interpretação da exegese nesse texto é a pessoa que confia em si mesma. Sabe? É a pessoa que confia em si mesma, que se estriba na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto, no seu próprio entendimento e acha capazes de tanto. É a pessoa que confia em si. Claro que tem também um segmento de pessoas que confiam no outro e depois são decepcionadas. Aí o salmista lá em Salmo diz, maldito o homem que confia no homem, né? E bendito o varão que confia no Senhor, diz aqui Jeremias. Todavia, a interpretação é essa, é você apartar o seu coração do Senhor, achar que tem capacidade por si só de resolver os seus problemas, quando na verdade você não tem. Então, quando você confia em Deus, você se prostra diante dele, lhe pedindo ajuda. Eu me lembro de Josafá. Vinha um grande povo, uma nação inimiga contra eles. Aí ele se prostra. Senhor, nada para ti é ajudar. Para mim, uma das palavras poderosas de orações da Bíblia, quando Josafá diz, Senhor, nada para ti é ajudar. Não custa nada para ti. E eles se humilham, e eles oram, e eles jejuam, e Deus dá vitória sobre os seus inimigos. Quando você confia no Senhor. Ele chegou a dizer na oração, Senhor, com eles está a carne, está o braço, está as armas, mas conosco está o Senhor dos exércitos. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está com ele. Isso é confiar, isso é confiança no Senhor. Então, ele diz no verso de número 6, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmão, o que é tamargueira? É uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado. Mas veja bem, onde não cresce mais nada, ela fica ali no deserto só. Ela fica no deserto só. Eu não estou me referindo a tamareira ou as tâmaras, que é uma outra coisa. É combustível, a tamareira. Agora aqui fala da
Tem gente que confunde. É tamargueira no deserto. Que ela atrapalha até o crescimento. Não tem nada do lado dela. Ela fica lá no deserto. Ela fica no deserto só. E sabe que tem crente que às vezes Deus deixa ele lá no deserto só. E parece que ele não sai do deserto. Passar pelo deserto é bíblico. Jesus passou. Agora ficar lá no deserto sempre, irmão, pare, tem alguma coisa errada. Ou você não está vivendo ou vivenciando a verdadeira fé, não está obedecendo na íntegra a palavra de Deus, ou tem alguma coisa errada. Porque não é possível o tempo todo, a vida inteira no deserto, não tem um fôlego, não tem um... Que negócio é esse? Você não é a tamargueira do deserto? Não. Aqui está escrito que o homem maldito é o homem que não confia em Deus. Ele será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Não sente. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha aí. É uma planta solitária do deserto. E só dá onde o solo germina ali água salgada. Agora, no deserto ele aparece. Mas não tem ninguém para ajudar. Porque ele diz, não depende das outras árvores. Não depende de ninguém. Por isso que ele traça esse paralelo do homem maldito. E olha a diferença no verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor. O que o outro tem de maldição, esse aqui tem de bênção. Bendito o varão que confia no Senhor. E olha, gente, isso aqui não é confiar em Deus da boca para fora. Quando você confia em Deus, você faz as coisas tão seguros que vai acontecer. Acontece como você pensou, como você orou, como você se projetou. E para você não fica surpreso por resultado. Nossa, que surpresa, veio uma coisa grande. Não tem esse negócio não. Não tem esse negócio, eu fiquei surpreso. Não, você está fazendo tudo certinho. E aí, coisas boas chegam até a sua vida. As coisas fluem na sua vida. Por quê? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o resultado no verso 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Árvores plantadas. Você vê que não é uma como a tamargueira. Árvores, são muitas. Quer dar fruto, não se aparta dos irmãos da igreja. Não fique isolado. Uma planta solitária. Se envolva na obra, se envolva com os irmãos. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam apenas reunidos. Não, vivam em união. É impossível. Hoje os desigrejados estão pregando por aí uma falsa doutrina, que não precisa congregar, não precisa estar com os irmãos, não precisa de um pastor, não precisa de nada. Em casa mesmo vai servir a Deus. Nananina não. Entendeu? Como é que alguém vai servir o quartel? Ou vai ser um tenente, um capitão, sem servir o quartel? Não tem jeito. Então, tem que estar junto. Aqui fala, será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, que tem um ano de sequidão, viu? Pastor, que ano é esse, o ano de sequidão? É o ano da crise, dos reveses da vida, das agruras, dos vitupérios, das dificuldades. Vem para todo mundo, e vem para o justo também. Eu sou crente, estou estranhando porque me sobreveio uma coisa estranha. Que é isso, meu irmão? Vem para todos. Você pode ser, não veio para Jó? Você é mais fiel do que Jó? Você tem mais comunhão com Deus do que Jó tinha? Não, e veio para ele.
Então é a prova da nossa fé, diz Tiago. É a prova da nossa fé. Que obra o quê? A paciência, e a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão a ninguém. Então entenda isso, tá? Que tem o ano de sequidão, mas fique tranquilo, porque no ano de sequidão, está escrito aí, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Sabe qual é a resposta para isso? Quando você abre lá no Salmo 1, verso de número 2 e 3, olha o que diz o Salmo 1, 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Está falando do justo, do homem abençoado, bendito. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Você não precisa mudar de cidade para dar fruto. Eu vou sair daqui porque o negócio está feio. Mongaguá está em crise. Mas São Paulo também tem gente mudando de lá para vir para cá, para se aventurar e ver se acha um empregozinho aqui. A coisa está feia. E quando você corre do urso, você encontra com o leão. Agora, se você está na direção de Deus, obedecendo a palavra, aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Você lembra de Isaac? Ele estava na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 26, verso de número 12. Ele estava na terra dos filisteus. A terra era seca, não produzia, improdutível. Mas Isaac estava na direção de Deus. E ele semeou naquela terra. E ele colheu. Não foi no ano seguinte, não. Naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê, pastor Adão? Porque Deus o abençoava. Irmão, o que faz a diferença é a bênção de Deus para minha e para a tua vida. É isto que faz toda a diferença. Então, por isso que no Salmo 1 e o verso 3 diz, né? Pois ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, dá o fruto na estação própria. Interessante. Cujas folhas não caem. E tudo que fizer, vai acontecer o quê? Tudo que fizer, prosperará. Olha para cá. Se você tem colocado a sua mão em alguma coisa e não tem sofrido prosperidade, permita a minha franqueza, tem coisa errada na sua vida. Pastor, mas o que é isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em tudo quanto o justo coloca as mãos, Deus dá prosperidade. Lembra de José? Chegava num lugar, Deus era com ele e ali sofria prosperidade. Chegou lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar em tudo, porque Deus era com José. A bênção não estava na casa de Potifar por acaso, por causa de José. Chega lá na prisão, a mesma coisa. Chega lá junto a Faraó, a mesma coisa. Por quê? Porque era José que era próspero. E aonde você chegar, sendo você próspero, até os seus vizinhos, bom, todo mundo vai aprender, vai ser próspero também. Então aprenda essas verdades. Mas deixa eu passar para vocês 7 itens aqui sobre esse tema, como posso manter a minha esperança no meio da adversidade. Primeiro, fique firme. Seja um crente firme e espere por Deus. Eu gosto muito do que diz Isaías capítulo 40 e os versos 28 ao 31. Uma palavra contundente. Não sabes? Será que você não ouviu? Não ouviste que o eterno, né? o Deus eterno, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele não se afadiga. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus está fazendo agora? Arquitetando fazer alguma coisa? Porque eu estou pedindo, parece que Ele não ouve. Fique tranquilo, irmão. Deus está ouvindo. Mas por que não respondeu? Se enquadra no propósito. Se enquadre no propósito de Deus. Deus vai ouvir. Todas as orações Deus ouve, mas nem todas as orações Deus responde.
E uma das razões de Deus não responder às nossas orações, Tiago explica lá: quando vocês pedem mal, para gastardes nos vossos próprios desejos, delitos, prazeres. Aí Deus não responde. Mas ora certinho, põe a sua vida no altar, para você ver se a resposta não vem. Deus está preocupado com você. Ele quer te tirar dessa situação terrível que você está inserido nela. Deus quer mudar a situação. E Ele muda, mas a gente também tem que mudar. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu tenho que batalhar pelo novo. Eu não posso ser um crente velho. Não se coloca remendo novo em pano velho. Gente, vamos conhecer a palavra. Então, esse é o nosso Deus. Ele não se cansa, não se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Deus é mais do que sábio, tá? Deus é erudito, é sapiente. Verso seguinte diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o trabalho do nosso Deus. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Jovem aí fala de pessoas não experientes, pessoas que não confiam no Senhor. Não é uma palavra alusiva aos tá vendo, João? Olha aí, ameaçadora. Não, isso é por. Tem gente de 50, de 70 anos que tem mente de jovem, não pensa certo, não raciocina certo, sabe, uma hora está crendo, outra hora não está. Então, não seja volúvel, tá? Volúvel. Aí, olha o verso 31. Mas os que esperam no Senhor, aí está você ser firme e esperar por Deus. Mas os que esperam no Senhor, o que vai acontecer? Renovarão as suas forças. Você renova, como Abraão. Eu preguei aqui que Deus fez promessa para Abraão, e no momento cruciante do cumprimento da promessa, a Bíblia diz, Paulo escreveu, está lá em Romanos, que Abraão, ele não titubeou na fé, ele não atentou para o seu corpo, o seu próprio corpo já amortecido, e nem para o amortecimento do ventre de Sara. E ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas o que me chama a atenção mas Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É desta forma. Então você tem que buscar de Deus essa renovação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pastor, eu estou sem força para alcançar a promessa, para esperar a promessa, estou impaciente. Olha para essa palavra. Deus vai renovar as suas forças, mas você tem que esperar nele. Subirão como asas, como águia. Estarão voando lá em cima, não aqui embaixo. Asas de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então veja bem, esse é o primeiro princípio. Firme, tá? Espera em Deus. Segundo, permaneça no caminho da fé. Gente, não tem como alguém alcançar milagre, vitória sem fé. Olha o que está escrito 1 João capítulo 5, verso 4. Isso aí é contundente. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos nascidos de Deus tem aqui, irmão? A irmã leu aí em João 3 sobre o novo nascimento. Você sabe o que significa o novo nascimento? É uma nova dimensão de vida para você. Você já vive essa vida nova. E aí, o que acontece? O que é nascido de Deus vence o mundo. Só que tem um diferencial. E esta é a vitória que vence o mundo. A fé do missionário, a fé da profeta, a fé do pastor. Eu me lembro de uma irmã, eu morei no fundo da casa dela. A irmã está falando aí que morou debaixo de telha brasilite. Nós moramos, né, hoje. Casamos, fomos morar numa casa tão baixa que eu ficava assim, e era um
brasilite. Eu jogava balde de água à noite em cima da telha para ver se refrescava. Mas eu lembro dessa irmã Luzia. Ela era assembleiana, mas ela gostava da oração de um missionário que já partiu para o Senhor. Missionário. E ela enchia. Ela tinha um rádio sempre de madeira grande, aquele rádio sempre. E ela colocava lá, sabe, um balde lotado de água. E colocava também do lado um vidro de óleo. Aí um dia eu estava lá, aí ela lá na varanda, o rádio ficava na varanda. E ela, pastor, aqui é o seguinte, aqui a gente bebe água ungida. Eu cozinho com água ungida. Falei, o quê, mano? Nós cozinhamos aqui, é tudo com água ungida. Mano, o negócio. E isso aqui, isso aqui é o missionário. Falei, irmã, pare com isso. Não adianta você depositar a sua fé na fé do missionário. Você tem que ter a tua própria. A Bíblia diz, Judas escreveu, que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez, não é duas, três, uma vez foi dada aos santos. Você tem que ter a sua fé, e se perder, acabou. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei o quê? A fé. Então, olha o diferencial. E esta é a vitória que vence o mundo. O que mesmo? A nossa fé. Quando você vai para Hebreus 11:6, está escrito, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus. Por quê? Porque, primeiro, é necessário que aquele que acredita em Deus e que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Mas não é só crer que Deus existe, porque até o diabo, os demônios, creem que Deus existe. E até crê mais do que a gente, porque a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. A gente não acontece isso com a gente. Então, crê, o diabo também crê. Mas não é só crer. Crê que Deus existe e que é galardoador ou recompensador, tá? Daqueles que o temem ou dos que o buscam. Irmão, a porta está aberta para mim, para você, mas precisa ter o quê? Trilhar pelo caminho da fé. Então permaneça no caminho da fé. Você não pode ficar titubeando na fé. Uma hora crê, outra hora não crê. Não, hoje eu vou no culto porque o pastor divulgou o nome aí de uma missionária, de um profeta, de um pregador renomado, e eu vou lá para frente quando ele fazer o apelo, porque eu sinto que quando ele colocar a mão na minha cabeça, algo vai acontecer. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque para acontecer, tem que ser através da sua fé. Você lembra quando Paulo chegou, está lá em Atos, e ele chega para um coxo leso dos pés, e a Bíblia diz assim, e Paulo fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse o paralítico, levanta-te e anda. Ele viu que ele tinha fé para ser curado. Agora você se aproxima de Deus, mas não tem fé, como é que Deus vai realizar o milagre na sua vida? Não vai. Às vezes nós só temos o nome de crente, né? Sou crente, mas não crê nada, rapaz. Às vezes nós somos pior do que Tomé. Porque Tomé, pelo menos quando ele viu, ele creu e disse, Deus meu, Senhor meu, ele sabe. Mas a gente é pior, porque você já experimentou tantas coisas no passado, quando a sua fé estava ativa em Deus, você conquistou, você sabe, mas hoje você está titubeando na fé. Eu sinto que hoje, permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto em vos dizer isso, parece que a fé está desaparecendo do meio do povo de Deus. Parece que a fé está sumindo, está diminuindo do meio do povo de Deus. Mas eu já mostrei, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí diz, sem fé é impossível agradar. Agora, se sem fé é impossível agradar,
quanto mais conquistar a bênção de Deus, se nem agradar a Deus. Por quê? A Bíblia fala lá de 2 ofertantes, Abel e Caim. A Bíblia diz que foi pela fé que Abel ofereceu o sacrifício a Deus. E tudo que é por fé, Deus aceita. Caim não, ele pegou o fruto da terra lá, uma oferta qualquer, desprezível, e trouxe. Não tinha fé, não estava provido de fé, Deus descartou. Poderia ser algo até grande, mas não tinha fé. Deus rejeita. Aprenda isso. Terceiro item, você precisa ser determinado. E cuidado, quando eu digo ser determinado, não é que você tenha poder para determinar. Eu determino. Hoje tem os pregadores aí que estão ensinando isso, sem contar os coaches. Eu determino. Está amarrado. Diabo, você está debaixo dos meus pés. Está nada, irmão. Está nada. A Bíblia diz que é Deus que em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Nós não temos esse poder. É Deus que vai fazer isso. É Deus, não nós. Então, preste atenção. Você precisa entender que nós não determinamos coisa nenhuma. É Deus que faz isso através da sua atitude de fé. Salmos 71, verso 14 ao 16, diz assim: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Você tem que estar inserido nessa palavra. Esperar no Senhor. E sobretudo, apesar das circunstâncias adversas, você adorar a Deus, louvar a Deus continuamente. A minha boca relatará as bênçãos da justiça e da tua salvação. Eu fico pensando, tem crente que às vezes você chama ele para dar um testemunho, ele dá um testemunho. Sabe que tem crente que chega para o vizinho, a coisa tá feia, viu? A coisa, nós está em crise mesmo. Mas não fala de crise, o povo não aguenta. Tem gente que chega lá no médico, doente, puxando a perna. Rapaz, o negócio tá feio, né? Negócio, presidente aí. Oh, pare! A coisa, você tem que levar uma mensagem de fé, de esperança, e não de crise para as pessoas. Ó, relata as bênçãos da justiça e da salvação todo dia, posto que não conheça o seu número de bênção. Aí diz: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, só dela, nada palavra negativa. Seja determinado nas coisas. Seja determinado. Eu vou conseguir. Deus está comigo. Eu vou vencer essa luta. Eu vou vencer as agruras. Eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou vencer nessa cidade como empresário. Eu vou vencer como empregado. Deus vai me abençoar. Não vou mudar de cidade. Não vou mudar de país. Deus vai me abençoar aqui aonde eu estou. Seja determinado. Você não determina, mas você pode ser determinado. E quando Deus vê isso, porque ser determinado é uma atitude de fé. Você viu quando Davi venceu Golias? Aquilo é determinação. Quem é esse incircunciso filisteu? Fica afrontando o exército. Eu vou lutar com ele. Chega lá para Saul, Saul fica com medo. Mas você não pode ser menino. Pôs a armadura de Saul nele, ele deu uns passos. Não, esse negócio aqui não me serve. Não me serve, claro que não servia. Eu tiro o capacete lá de Saul e diz: eu não preciso do capacete, porque eu já tenho o capacete da salvação. Tira a espada. Eu não preciso dessa espada, Saul, porque eu já tenho a espada do Espírito. Eu não preciso dessa couraça. Sabe por quê? Porque eu sou um jovem de muita fé. Eu tenho a couraça da fé. E foi tirando. Eu não preciso desses calçados aí. Sabe por quê? Eu já estou calçado na preparação do evangelho, da palavra. E ele foi tirando tudo. E venceu com uma simples pedrinha. Hoje seria um estilingue. Pam, na cabeça do gigante. O que é isso? Determinação. Uma atitude de fé.
Quarto item: não tomes atitudes precipitadas. Quando você abre a Bíblia em Provérbios 29, e o 14, 29, parte B, 14, 29 de Provérbios, ali tem uma instrução: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Não seja precipitado, vai exaltar a loucura, vai tomar decisões erradas. Não seja, mas a coisa está preta. Eu estou como aquela música antiga de Tião Carreiro e Pardinho: a coisa está feia, a coisa está preta, quem não é filho de Deus está na unha do capeta. Mas está mesmo, mas você é filho de Deus, meu irmão. Você é filho de Deus. Então esse outro lado da música, a coisa está feia, a coisa está preta, para quem não serve a Deus. Mas para quem serve a Deus, irmão, vai de vento em popa, porque Deus está na nossa frente como nosso insigne capitão. Ele está na frente. É dessa forma. Então não seja um crente, uma pessoa precipitada, tá? Capítulo 19, versículo 19b, ou capítulo 19, verso 2b, parte B. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, sem entendimento. O que se apressa com o seu pé, o que vai acontecer? Pam, peca. Precipitado. Que se apressa com o pé, peca. Tem ainda Provérbios 25, 28. Olha aí, só mostrando, porque o tempo já foi. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito precipitado. Ele não tem controle, a sua têmpera é descontrolada, ele não tem equilíbrio emocional. Ele não tem equilíbrio. Parem com isso, gente. Isso é uma atitude de quem não confia em Deus. Isso, você já chegou aqui, você já viu eu assim? E às vezes teve dia que eu subi aqui, mas eu chego, está tudo bem, com Jesus está tudo bem. E está mesmo, irmão, está mesmo. A gente não pode titubear na fé. Atitude de um crente de fé, um crente que espera em Deus. Eu vou citar só, porque eu já estou até passando, eu já tinha que dizer amém aqui, mas Deus está mandando eu citar aqui. Quinto item: transformando a adversidade em bênção. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Nem vou dar, está lá em Salmo, tá? Está lá em Salmo 73, verso 21 ao 24, atitude de Asaf. Meu Deus, isso aqui é forte. Transformando a adversidade em bênção. Ele passava por um momento de instabilidade, de adversidade, e ficava olhando a prosperidade dos ímpios, ficou com um pouquinho de inveja, tal. Mas quando ele entra no santuário, aleluia, quando ele entra no santuário, aí Deus mostra o fim dos ímpios e tal, ele já muda o seu astral, e ele já toma um outro ânimo. Aí lá no Salmo 73, o verso de número 8, ele diz: agora eu sei, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus em Deus a minha confiança. É isto, é a atitude de um crente que transforma adversidades em bênção. O sexto item: Deus está dizendo, esta situação vai mudar. Salmo 46, os versos 10 e 11. Gente, vamos ler Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Deus está dizendo para mim e para você, esta situação vai mudar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E para finalizar, fique em pé. Quem confia em Deus jamais será abalado. Meu Deus. Salmo 25, versos 1 ao 4.
Irmão, quem confia em Deus jamais será abalado. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfam sobre mim. Aleluia, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Aleluia, irmão, quem confia em Deus jamais será abalado. O Salmo 125, versos 1 e 2 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu gosto e fecho as cortinas aqui do versículo de número 2, que diz que assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está contigo, você não está só nesta batalha, Deus está com você, Deus está contigo. Ele está dizendo: espere, porque eu vou mudar esta situação. Eu não sei o que é que você está precisando, eu só sei pregar Bíblia. Eu só sei pregar Bíblia. E se você crê que a palavra de Deus tem poder para mudar a tua situação hoje, todos que creem, sai do seu lugar e vem à frente, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o louvor, mas saia depressa. Se você crê que a palavra de Deus pode mudar a tua história, a sua situação, a sua vida, vem. Deus, diante do trono da graça. Eu sinto Deus aqui. Venha, pastor, eu creio.